gritantes com a realidade, seja do nosso mercado, seja do próprio mercado da indústria dos cartões de crédito. E através desse relatório, tanto o Ministério da Fazenda quanto o próprio Banco Central pretendem tomar medidas de regulamentação desse mercado. Ontem ainda, nos jornais da Europa, saía uma notícia da preocupação dos governos europeus justamente com isso. Porque quando o juro fica muito alto, a inadimplência sobe muito claro. E para a economia. O spread aumenta também, claro, né? aumenta tudo. Tudo aumenta. Agora, nesse aspecto particular, parece até que o consumidor brasileiro, ele percebeu essa jogada e está usando mais, voltou a valorizar mais o cheque, porque mesmo que, e o lojista preferindo o cheque, porque dizem os lojistas que mesmo com, digamos, o risco de perda do calote no cheque, ainda assim é mais barato do que o que ele paga de despesa para o cartão de crédito. Eu vou citar uma cidade do interior, Uberlândia, em Minas Gerais. Uberlândia tem, através da CDL local, um trabalho de garantia de cheque. A Ana vai no comércio, compra, paga com cheque, e o lojista leva esse cheque para a CDL e paga 3%, 2, alguma coisa, 3, em torno de 3%, e a CDL garante. Se a Ana não pagar o cheque, a CDL paga e depois vai cobrar da Ana. Um mecanismo interessante, um mecanismo inteligente de garantia de cheque, baseado no quê? Nas informações de crédito que o nosso SPC tem. Boa, né? Claro. Enquanto as administradoras de cartão cobram só para operar 5%. Aí já é uma diferença. Ela está ganhando e o consumidor também, né? E o comércio também. E valoriza o cheque, uma instituição que Existe um projeto de lei dentro do Parlamento brasileiro que está institucionalizando o pré-datado, ou seja, aliás, o ministro Vidigal, né? Foi o ministro Vidigal que reconheceu o pré-datado, né? Mas estão abrindo uma legislação onde haverá um espaço no cheque para você colocar a data e o banco, caso esse cheque seja apresentado antes, o banco devolve o cheque, não porque faltou fundo, não, porque a data tem que ser respeitada. Porque a data tem que ser respeitada. Porque muita gente faz na ânsia ou na necessidade de dinheiro, ou duvidando do cliente. Duvidando do cliente, toma atitude que vem até em prejuízo dos dois. Porque ele, na verdade, quando dá esse cheque, ele está planejando. Ele, se tem controle do seu orçamento, ele planeja, olha, dia tal vai entrar um cheque nesse valor. Ele não precisa estar correndo, ele sabe que é só naquele dia que tem que estar provida a sua conta. E essa legislação está tramitando no Congresso Nacional. E qual é a possibilidade de ser votada? Bastante grande, porque na verdade é uma legislação que não tem ninguém que possa ir contra ela. Porque ela só vem a regulamentar uma prática já existente no cotidiano do brasileiro. E em relação, agora voltando aí, estamos vendo um sinal no fim do túnel muito positivo para melhorar, primeiro, a redução do custo do dinheiro, especialmente no dinheiro de plástico, que se chama, que é o cartão. Esse é o primeiro. Segundo, democratizar o acesso. Quer dizer, quem tiver condição de pagar à vista vai ter uma concorrência em relação ao cartão. Isso. Então, essa outra do pré-datado, que depende, todas elas dependem do Congresso Nacional. Então, que esse ano pode sair tudo isso do fórum. Eu acredito que sim. E um outro fator importante que a gente está trabalhando também é o cadastro positivo, que vai democratizar ainda mais o crédito. Pode baratear porque o spread pode reduzir. Deve reduzir muito o spread bancário, e por dois fatores. Um, porque o consumidor vai ter, vamos ter uma radiografia melhor do consumidor, do tomador do recurso, e outra, que vai nivelar todos os agentes que concedem crédito pelo mesmo nível. Porque hoje uma instituição financeira maior tem uma condição de analisar o crédito muito melhor do que aquele que tem uma condição um pouco menor. Com o cadastro positivo, todo mundo vem para o melhor nível. Claro, isso é muito bom. E isso vai trazer benefícios diretos ao consumidor. E facilita, o consumidor também é beneficiado, né? Claro. Porque o bom pagador, que tem fidelização, vai ser premiado com isso, né? E vamos ter aí, Ana, com todos esses fatores, e voltando à economia um pouco, um Dia dos Pais ímpar no país. Nós acreditamos aí num crescimento que pode variar entre 5% e 7%, depende da região do Brasil. No Nordeste os números devem ser um pouco mais robustos, porque no Nordeste o fator relevante de distribuição de renda ainda são os programas sociais do governo, esse colchão, os aposentados, todos esses recursos, e essa dependência no Sul e Sudeste é um pouco menor, então os números no Sul e Sudeste devem ser um pouquinho menores em relação ao crescimento do Norte e Nordeste. Bom, agora é o seguinte, estamos falando sempre na média no consumidor urbano, né, nos centros que você falou, a descentralização nas áreas urbanas. As lojas localizadas em zonas de produção rural, elas são as primeiras a sofrer impacto. Quando há uma seca numa região, é uma arrasa quarteirão.
nesse momento, a perspectiva do plantio da safra, o anúncio dos planos de financiamento para a agricultura familiar e para a agricultura empresarial, está animando o lojista que está no interior? Bastante. Nós temos aí uma previsão muito otimista para todo o mercado. E você falou bem, a agricultura carrega... Quando vai bem, vai todo mundo bem, exatamente. Né? E a perspectiva é muito boa, realmente é muito boa. Nós estamos tendo uma previsão de safra bastante interessante, e os preços das commodities produzidas no Brasil, de forma geral, elas têm se mantido com estabilidade, com uma certa estabilidade. Isso dá uma segurança em relação ao mercado bastante grande. Tivemos uma pequena flutuação no frango agora, né, negativa, mas que deve a uma perspectiva aí de melhora para frente. Então a perspectiva é muito boa, sem dúvida alguma. Bom, a gente começou essa conversa do Estúdio Rural falando que o lojista é o termômetro, e tudo que o Roque falou confirma isso. Eles sabem tudo o que acontece num centro como São Paulo, ou Belo Horizonte, ou Porto Alegre, ou Brasília, mas sabe também o que acontece no interior de uma região do Brasil, no sul, no centro-oeste, que está voltada para a agricultura. Muito obrigada, Roque, pela valiosa colaboração. Obrigado, estamos à disposição. Obrigada.